preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz o meu. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Estou aqui dando continuidade ao conteúdo do capítulo 7, que vocês já tiveram 2 aulas com a professora Vanessa. Professora Raia aqui com vocês de novo. Estou representando o professor AJ, professora Carminha Mendes, professora Fatinha e a professora Vanessa. Então, gente, como eu falei, né, estamos dando continuidade ao capítulo 7, Origem da Vida. Nesta aula, nós vamos iniciar na página 154 até a página 156. Nós vamos ver o surgimento dos primeiros seres vivos, procariontes e eucariontes. Então, vamos falar sobre células procariontes e células eucariontes. Então, gente, todo ser vivo ele é formado por células. Porém, algumas são unicelulares, que consistem em uma única célula, como as bactérias, são exemplos de células unicelulares, e outras, tais como os seres humanos, são pluricelulares. A maioria das células, pessoal, elas não são visíveis a olho nu. Ou seja, precisamos de um microscópio para vê-las. Correto? O que tem uma célula? No geral, gente, tanto uma célula procarionte como uma célula eucarionte, ela contém uma parede celular ou membrana para separá-la, vai possuir uma parede ou membrana do meio extracelular, um núcleo, DNA, e o citoplasma, onde se encontram as organelas. Então, aqui, ó, membrana plasmática, no caso aqui, que ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Aí aqui nós temos o núcleo, nos eucariontes, controla a atividade da célula. O citoplasma, que é onde estão imersas as organelas citoplasmáticas, ficam várias organelas aqui no citoplasma. Então, aqui é de maneira geral, células procariontes e eucariontes, o básico que contém. As células, elas podem ser procariontes e eucariontes. Porém, gente, tem muitas diferenças entre as células procariontes e eucariontes. Aqui nós temos aqui, gente, célula de uma bactéria, parede celular, nós temos ribossomos que ficam aqui no citoplasma, nós temos o DNA, membrana plasmática, caso aqui um flagelo, eucariontes. As células eucariontes, gente, elas são bem mais complexas do que as células procariontes. Nas eucariontes, elas têm mais organelas no citoplasma, organelas membranosas. Porém, nós só iremos ver cada organela dessas bem explicada, nós iremos ver nos próximos capítulos, correto?
Agora nós vamos ver somente procariontes. Depois nós veremos os eucariontes. Procariontes. Primeiro, primitivo. Núcleo, ou seja, são células simples que não possuem um núcleo diferenciado. Então, gente, como regra, as células procarióticas, elas apresentam parede celular. Toda célula procariótica apresenta parede celular, que é uma estrutura externa, fora a membrana, da membrana plasmática. Atualmente, os organismos procariontes mais conhecidos são as bactérias e as cianobactérias. As células procarióticas, elas são conhecidas por serem organismos celulares bastante simples. Foi o que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, as células procariontes, elas são bem mais simples do que as eucariontes. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui estromatolitos fósseis. O que são estromatolitos fósseis? Gente, ó, ainda não se tem certeza sobre quando surgiram os primeiros seres vivos. Vocês viram com a professora Vanessa, né? Várias hipóteses sobre a origem dos seres vivos. Vários cientistas tentam explicar como foi que surgiram os primeiros seres vivos. Então, os cientistas, eles têm encontrado indícios de vida em rochas, em algumas rochas. O registro fóssil mais antigo de um ser vivo, que se conhece até a data de cerca de 3,5 bilhões de anos, são seres como esses foram encontrados em estruturas chamadas estromatolitos. Então, alguns seres, gente, eles foram encontrados em estruturas como essas aqui, ó, em rochas. No Brasil, há estromatolitos fósseis no estado do Rio de Janeiro, na Lagoa Salgada. Então, dando continuidade também aos procariontes. Pessoal, com a proliferação dos seres fotossintetizantes, no caso as plantas, maior quantidade de oxigênio começou a ser produzida. Assim, apesar de continuar reagindo com outros elementos, como faz até os dias de hoje, foi possível o acúmulo de gás livre no ambiente. Então, dados da presença de gás oxigênio na atmosfera têm sido obtido da análise de rochas com minerais que reagem com esse gás oxigênio. Nós sabemos que todos os seres vivos que precisam de o gás oxigênio para a sua respiração, essa respiração ela é chamada aeróbica. A presença de gás oxigênio. Aí aqui nós temos um exemplo, é o ferro que é oxidado, forma hematita, originando depósito avermelhado em rochas, que constituem os chamados leitos vermelhos. Agora, gente, nós vamos falar sobre o surgimento dos primeiros eucariontes. Vamos ver aqui mais algumas diferenças entre células procarióticas e eucarióticas para darmos início como foi o surgimento dos primeiros eucariontes. Então, aqui uma célula procariótica, ela não tem membrana nuclear, ausência de organelas membranosas, não tem, ela tem organelas, porém, ausência de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorre em membranas, uma célula procariótica. Agora nós vamos ver uma célula eucariótica. O núcleo com membrana nuclear e nucleolo, grande variedade de organelas com membranas. Aqui neste exemplo nós temos uma célula animal, uma célula eucariótica. Vocês podem perceber que existe grande variedade de organelas com membranas. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, no caso uma célula vegetal. A respiração celular ela ocorre nas mitocôndrias. Então aqui nós temos uma célula animal. A célula animal é do tipo eucarionte, ou seja, esta célula possui um núcleo delimitado por um sistema de membranas.
a membrana nuclear ou a carioteca, nitidamente separado do citoplasma, como vocês podem observar aqui, ó. Aqui, membrana nuclear. Então, aqui, ó, algumas diferenças básicas entre células procarióticas e células eucarióticas. Agora nós vamos ver como ocorreu o surgimento dos primeiros eucariontes. Gente, estima-se que os primeiros organismos com a estrutura celular mais complexa, os eucariontes, eles surgiram por volta de 2 bilhões de anos atrás, muito antes do que se pensava, até há pouco tempo. Então, esses organismos, eles apresentam células chamadas eucarióticas. Gente, a maior parte dos seres vivos conhecidos são eucariontes. Então, a maioria dos seres vivos, eles possuem células eucarióticas e não procariontes, viu? Sejam unicelulares, como as amebas, ou multicelulares, como as plantas e os animais. A maneira como ocorreu o surgimento e a evolução das primeiras células eucarióticas ainda é uma questão de discussão. Porém, nós temos algumas hipóteses que são bem mais aceitas. Nós temos uma que ela propõe que as primeiras células eucarióticas elas teriam surgido de células procarióticas, sem parede celular, ou que teriam perdido a parede celular. Essas células, gente, elas teriam passado a desenvolver dobramentos da membrana plasmática. Neste exemplo aqui nós temos, ó, procarionte ancestral. O primeiro teria surgido uma célula procarionte, depois essa procarionte teria dado início a uma célula eucarionte e começou a desenvolver dobramento das membranas plasmáticas. Esses dobramentos, eles teriam dado origem à organela citoplasmática. Nós temos aqui várias organelas, neste desenho aqui. E ao envelope nuclear, estrutura membranosa que delimita o núcleo onde se encontra o material genético. Aí, no caso aqui, a célula inicial, procarionte, ocorreu vários dobramentos de membranas, de organelas membranosas. Aí, ao fim aqui, nós temos uma célula eucariótica fotossintética ancestral e nós temos uma célula eucariótica heterotrófica ancestral. Agora, pessoal, nós vamos ver entre as organelas membranosas, apenas as mitocôndrias e os cloroplastos, eles tiveram origem diferentes, ou seja, entre as organelas membranosas das células eucariontes. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Então, a organela mitocôndria dentro da célula eucarionte, ela vai ser responsável pela respiração celular. Enquanto a organela, os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese, no caso nas plantas. Uma das hipóteses mais aceitas para o processo evolutivo das células eucariontes defende que as células procariontes teriam englobado células bacterianas, determinando uma reação ecológica chamada de simbiose ou endossimbiose. Endossimbiose, pessoal, essa palavra, ela refere-se ao processo das células elas terem englobado, pela qual a célula fornece proteção do meio externo e nutriente, e o micro-organismo favorece maior rendimento e aproveitamento energético através do processo de respiração celular, sendo assim mutuamente vantajosa para os dois. Diante disso, as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, e os cloroplastos, pela fotossíntese, elas são organelas supostamente derivadas desta associação, da endossimbiose. Nós temos aqui, ó, célula eucariótica inicial, bactéria aeróbica heterotrófica,
ou seja, essas bactérias elas são englobadas. Aí nós temos a bactéria ela vai dar origem à mitocôndria, célula eucariótica não fotossintetizante, alguns protistas, os fungos e os animais. São células eucarióticas não fotossintetizantes, porque nós sabemos que células eucarióticas fotossintetizantes nós encontramos em alguns protistas e nas plantas. Aí depois deram origem ao quê? As mitocôndrias. Então, as bactérias englobadas, a bactéria ela dá origem à mitocôndria. Aí nós temos aqui mitocôndria na célula eucariótica não fotossintetizante, mitocôndria, e na célula eucariótica fotossintetizante ocorre os dois. Nas plantas ocorre a mitocôndria, temos a organela mitocôndria e temos a organela cloroplastos. Então, observem a diferença aqui, ó. Na eucariótica não fotossintetizante, somente a mitocôndria. E na fotossintetizante de plantas, nós temos mitocôndrias e cloroplastos, certo? Então, gente, essa foi nossa aula sobre o surgimento dos primeiros procariontes e dos primeiros eucariontes, células procariontes e eucariontes. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Próxima aula será eu novamente com vocês. E até uma próxima. E a nossa frase de hoje de motivação: tudo posso naquele que me fortalece. Não é mesmo? Amém. Todos tenham um bom dia. Fiquem na paz. Obrigada e até uma próxima. Tchau. Ah!